Vamos lá, então. Bom dia para todos. Tudo certo aí, gente? Vamos gravar nossa aulinha. Vamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ei, coisa linda de meu Deus. Bora. Bom, vamos retomar conceitos, né? A gente já aprendeu. Ainda não caiu na prova, né? A gente já aprendeu arranjo e permutação, que na verdade, arranjo e permutação têm o mesmo conceito. A gente já tinha fechado tudo de exercício de arranjo e permutação, não tinha? Alguém fala para mim aí. E no meu estava marcado que estava tudo fechado já. Já tinha fechado, não tinha? Alguém dá um oi para mim aí. Sim ou não? Fala aí, gente. Pera, Gladys, eu vou ver. Eu acho que sim. Acho que sim, Glá. Eu acho que sim também. Tá? Bom, a parte teórica importante é que tanto arranjo quanto permutação, porque vai ter horas que vai misturar. Arranjo, permutação, combinação. Então, tanto arranjo quanto combinação, a ordem importa. Então, eu sempre falo que são números, combinação de letras. Se você trocar os números de lugar, se trocar as letras de lugar, isso importa. Ou você tem 10 pessoas, quer escolher duas, uma para ser, como vai ter um exercício depois, uma para ser presidente, a outra para ser vice-presidente. A ordem importa, porque o presidente e vice-presidente são diferentes. Então, isto é arranjo e permutação. Arranjo, a única diferença da permutação é que você tem N coisas para colocar em P lugares. Por exemplo, você tem 5 pessoas e você vai escolher 3 para formar lá o presidente, vice-presidente e o ministro. 3. E a permutação, a diferença é que você tem N coisas em N lugares. Então, você tem 5 coisas para colocar em 5 lugares. Então, por isso que a permutação é N fatorial. Tanto que o arranjo não precisa de forma. E aí tem a permutação com repetição que a gente viu. Permutação quando está lá repetindo letras, por exemplo. Foi a última coisa que a gente viu. Você tem aqui que dividir pelas letras repetidas. Que nem a gente fez lá o arara, por exemplo. Então, aqui embaixo vão as letras repetidas. Então, isso é permutação. Isso é arranjo, que a gente viu nas aulas anteriores. Hoje, a gente vai trabalhar com as combinações. Combinação simples, primeiro, depois tem a combinação completa. Combinação simples, a ordem não importa. Como assim, professor? Se você tiver Joãozinho e Maria, tanto faz. O Joãozinho está por baixo, como a Maria está por baixo, que o sexo sai do mesmo jeito. Ou seja, você vai escolher pessoas. Então, você tem 10 pessoas. Você vai sortear uma viagem para 3 pessoas. Então, elas vão ganhar uma viagem. Então, tanto faz ser Maria, João e Pedro, Pedro, Maria, João, e assim por diante. Ou seja, a ordem que eu sortear não importa. Então, o grande lance, primeiro, antes de eu fazer o exercício, é esse lance da ordem. Para eu saber que eu vou usar combinação, tá? Eu tenho que entender que a ordem não importa. Então, normalmente você vai escolher pessoas para fazer uma viagem, para ganhar um prêmio, ou
Você, por exemplo, tem 2 pontos. Como vai ter um exercício. Você vai traçar uma reta. Tanto faz eu ir do ponto A para o ponto B, quanto eu vim do ponto B para o ponto A, que a reta é a mesma. Então, se eu tenho pontos, eu vou traçar retas, a ordem não importa. Outra coisa que usa aqui em combinação, tá? Então, a gente já falou de pessoas, a gente já falou de retas, isso é bastante como triângulos. Você tem vários pontos, você vai ligar eles para formar um triângulo. Tanto faz eu ligar ABC, ABD, ABF, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é se os pontos são colineares ou não. Ou seja, se os pontos estão na mesma reta ou não estão na mesma reta. Isso faz uma diferença incrível. Tá? Pois à medida que for aparecendo outras coisinhas que podem aparecer, eu comento. E o bom da combinação é que é uma fórmula que você já conhece. Então, esse aqui é obrigatório usar a fórmula. E a formulinha que você já conhece, do número binomial, que nós já fizemos, já caiu na prova. Então, pode usar o triângulo de Pascal? Pode. Até 6 eu uso o triângulo de Pascal. Acima de 6 eu faço a fórmula. Então, aqui, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então, é bem legal essa parte, mas eu tenho que ter na cabeça, tenho que saber diferenciar. Ah, isso é arranjo, isso é combinação. Tá? Vamos entender isso. Tá? É bem importante isso, porque cai bastante. Tá? Então, vamos... Ah, aqui, ó. Você tem um campeonato. Tá? Você tem um campeonato. É muito importante se esse campeonato vai ter só turno ou vai ter turno e retorno. O que é isso? Então, você tem lá 2 times. O time do arranca-toco e o time do deixa que eu vou. Eles podem jogar na casa do arranca-toco ou eles podem jogar na casa do deixa que eu vou. Ou seja, aí é quando eu tenho turno e retorno. Então, eu tenho lá, por exemplo, Corinthians e Ponte Preta, jogando em São Paulo. No retorno, Ponte Preta e Corinthians, jogando em Campinas. Agora, se ele falar que só tem turno, é diferente. Quando tem turno e retorno, é arranjo, porque a ordem importa. Quando só tem só turno, a ordem não importa. Então, presta atenção nisso, tá? Então, tem exercícios que trabalham com turno e retorno. Vai ter uma outra aula. E tem exercício que trabalha só com turno, como a gente vai ver aqui no primeiro exercício. Então, vamos lá. Então, primeiro exercício. Como são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única partida ou uma única vez com cada um dos outros jogadores. Então é só turno que a gente fala. Não é turno e retorno. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observem que o número de partidas jogadas depende, claro, do número de jogadores. Tá? Ele quer saber se você tiver 8 jogadores, quantas partidas você vai jogar. Bem facinho, tá? 8 jogadores. Óbvio que cada partida envolve 2 jogadores. Como não importa a ordem, é uma simples combinação de 8 em 2, para eu saber quantas partidas tem. Nem vou olhar aquela tabelinha
que ele deu. Aquela tabelinha ele foi falando para a gente poder entender, tá? Para a gente poder chegar nesse raciocínio aqui. Eu nem olho. Quando fala turno, eu nem olho. É só pegar a combinação de 2 em 2. Porque cada jogo sempre são 2 pessoas ou 2 times. Aí aplica a fórmula. 8 fatorial, 2 fatorial, 8 menos 2. Portanto, letra E. Bem tranquilinho aí. O exercício 2. Cada seleção participante da Copa do Mundo escreve 23 jogadores, sendo necessariamente 3 goleiros. Cada partida, 2 jogadores são escolhidos aleatoriamente entre os 23 inscritos para o exame antidoping. Mas são descartados as possibilidades de que os 2 jogadores escolhidos sejam goleiros. Então, eu quero saber de quantas maneiras eu posso escolher esses 2 jogadores. Então, eu fiz separadinho aqui. Eu fiz a combinação dos 23, que na apostila ela faz direto já, aí a gente não consegue entender. Eu fiz a combinação dos 23, 2 a 2, você vai escolher 2, e a ordem não importa. Então, tanto faz ser sorteado o Maurício quanto o Paulo. Não importa. O Valdrig e o Igor de Moto. Então, não importa a ordem. Esse é o total de escolhas que eu posso ter. E aqui eu fiz a combinação dos goleiros. Porque não pode ser 2 goleiros. Então, eu combinei só os goleiros. E aí, eu tiro uma da outra. Seria a combinação total, menos os grupinhos que só tem goleiros, que não pode. Então, 253 é o total. O grupo que só tem goleiros, 3. Portanto, eu posso ter 250 maneiras de sortear esses nossos jogadores. Essa é uma parte gostosa para quem tem aí um raciocínio razoável de matemática, é uma parte que normalmente a gente acerta no vestibular. Exercício 3. Num plano são dados 10 pontos não colineares. Não colineares quer dizer que eles não formam uma reta. Então, eu desenho uma circunferência aqui, ó, tá? Só para dizer que eles são não colineares. E eu quero saber quantas retas eu posso formar, quantos triângulos eu posso formar. Esse é um dos exercícios mais importantes que tem. Esse e os 2 próximos, que um eu montei e o outro tem na apostila. Para eu formar retas, quantos pontos eu preciso? Falem para mim. Quantos? Quantos? Fala alguém! Quantos? 2. Isso, obrigado, Valdir. Me ajudou. Obrigado, Valdir. De nada, Grazão. E aí, eles não sendo colineares, eu não tenho tanto problema. É claro que ninguém vai ficar traçando retinha aqui, tá? Porque vocês vão acabar errando. Então, eu posso ligar esses 2 pontos, eu posso ligar esses 2 pontos, e a ordem não importa. Para formar retas, triângulos, polígonos, a ordem não importa. Então, é só combinar os 10 pontos de 2 em 2. E aí, formulinha do número binomial. 10 fatorial, 2 fatorial, 8 fatorial. Triângulos, também não preciso me preocupar, porque não tem pontos colineares. Para fazer triângulo, eu preciso ligar quantos pontos? Quantos pontos? Quantos? Quantos, gente? Quantos, gente? Quantos, Rodrigo? É só você que fala mesmo. Quantos pontos, Rodrigo?
3. 3, obrigado. Vamos falar, gente. Vamos acordar aí. Então, é só combinar os 10, 3 em 3. Aonde a gente começa a ter problemas? Quando a gente começa a ter pontos colineares. Então, quando a gente começa a ter pontos colineares, a gente começa a ter problema, tá? Antes de fazer esse da apostila, que é o 4, eu montei um no meio desse. Montei um no meio desse. Em que eu pus 6 pontos. Presta bem atenção nesses dois. 6 pontos em uma reta e 2 pontos em 4 pontos não colineares. Então, eu coloquei os mesmos 10 pontos, só que eu pus 6 colineares. E aí eu quero saber quantas retas e quantos triângulos eu posso formar. Eu preciso entender. Tem vários jeitos para fazer. Tem livro que faz de um jeito, tem livro que fica fazendo de outro. O jeito que eu acho mais simples para o aluno entender é... Vamos lá. Quantas retas? Então, vamos combinar todos os pontos. Cansei dessa cor. Então, vamos lá. Então, primeiro eu combino todos, como eu fiz no anterior. Agora eu vou tirar esses que estão alinhados. Por quê? Porque eles não formam várias retas. Então, eu vou tirar esses que estão alinhados, que são 6, e vou somar 1. Por que eu somo 1? É a reta que eles estão formando. E eu estou tirando ela aqui, ó. Então, sempre que tiver pontos alinhados, tem que fazer isso aqui, ó. Tirar os que estão alinhados, e aí você soma uma reta. O da apostila tem uma parte alinhada, outra parte alinhada. Então, vamos lá. E para fazer triângulos? Para fazer triângulos, aí combina os 10 e tira os que estão alinhados. Por que você não somou 1? Por quê? Porque esses pontos alinhados não formam um triângulo. Então, você não tem que somar 1. Então, você faz o total de triângulos, combinando todos os pontos, e tira os que estão alinhados. Eu preciso entender esse para entender o próximo, que é o da apostila. No da apostila, ele não pede retas, mas eu fiz aqui, tá? Ele só pede triângulos. O da apostila, ele está pedindo quantos triângulos? Só que ele tem 6 alinhados numa reta, 4 alinhados em outra reta. Então, vamos lá. Fazer os triângulos é bem facinho. Combina todos, os 10, tira os que estão alinhados nessa reta, que são 6, e tira a combinação dos 4 que estão alinhados aqui. Dos triângulos é tranquilo fazer. Das retas é um pouquinho mais chato. Tá? Então, vamos ver como é que faz os das retas, que ele não pediu. Eu que coloquei aí, tá? Então, das retas você vai fazer. Igualzinho eu fiz o outro. Combina todas as retas, todos os pontos. Aí você vai. Estou tirando os de cima. Então, tiro esses 4, 2 a 2 e somo 1. Sempre tem que somar 1. Porque eu estou tirando a reta. Então, eu combino e soma 1. Aí eu pego de baixo. Repito, ele não perguntou isso na apostila, mas eu coloquei aqui para a gente fazer. Tira os 6, 2 em 2 e soma 1. Tá? Depois vocês vão fazer de novo. Aí vocês vão perguntar se não entender. Agora vamos lá. O último é parecido com esse, tá? Ele quer saber o número de triângulos, tá? Então eu tenho aqui 12 pontos.
Ele quer saber quantos triângulos eu posso fazer. Então, eu fiz o total. Aí eu tenho, presta atenção aqui, essa reta aqui, que tem 4 pontos. Então, eu tenho que tirar ela. Eu tenho, presta atenção, essa reta que tem 4 pontos. Então, eu tenho que tirar ela. Ah, e por que você não tira esse aqui, professor? Porque tem só 2 pontos. Não tem como tirar. 2 pontos não forma triângulo. E aqui em cima tem 2 pontos só. Então, na verdade, aqui eu tenho que tirar essa combinação de 4 em 3 e essa combinação de 4 em 3. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho que ele montou aí, tá? Bom, a próxima aula, que é o fechamento, ela vai misturando. Ela vai misturando. Então, tem lá a família, que tem 5 pessoas, possui um automóvel de 5 lugares. Uma pessoa só dirige, e eu quero saber de quantas maneiras diferentes os passageiros podem se acomodar para essa viagem. Esse é bem facinho. Exercício simples de arranjo, tá? Então, eu tenho 5 pessoas. Uma é motorista. E as outras 4 vão sentar nos bancos restantes. Certo? Então, 4, 3, 2, 1. Esse é um exercício simples, que não mistura combinação e arranjo. Tá? Vamos lá. Eu quero fazer aquele de secretário, que eu acho muito legal. Tá tudo feito aí, tá? Para vocês conferirem. Esse do secretário eu acho muito legal. Vamos lá. É esse aqui mesmo, é o 3. Então, tem lá 5 pessoas. Eu vou escolher 5 pessoas entre 10 pessoas. Só que eu tenho que ter lá um presidente, um secretário e 3 conselheiros. Certo? Então, para eu escolher o presidente e o secretário, a ordem importa. Porque o presidente é diferente do secretário. Certo? Então, eu faço um arranjo aqui. Então, aqui é um arranjo. Então, a primeira coisa que eu vou escolher é o presidente e o secretário, que é o arranjo das 10 pessoas nessas 2 casas, que nem precisa fazer forma. É 10 vezes 9. Aí, eu vou escolher aqui 3 conselheiros. Ele não falou nada sobre os conselheiros, quer dizer que são todos iguais. Só que eu já não tenho mais 10 pessoas, aí está o lance. Quantas pessoas eu tenho? Eu já escolhi um presidente e um secretário. Então, sobraram quantas pessoas? 8 pessoas. Então, isto aqui já é combinação. É uma combinação de 8. Uma combinação de 8 em 3 lugares. Então, aqui é um exercício legal porque ele mistura arranjo e combinação. Tá? Eu deixei todos resolvidos aí para vocês, porque eu sabia que a aula ia ser gravada curta e na outra aula vocês tiram dúvida lá de química, que é aquele exercício que eu passei, e de matemáticazinha. Ah, o 4. O 4, por exemplo, tá? É o de times lá. Só para vocês verem a diferença do turno e retorno. Tá aqui, ó. Cada time joga 2 vezes.
Isso quer dizer turno e retorno. Turno e retorno é arranjo. Se ele jogasse uma vez só, era combinação. Tá? Belezinha? Então, vou fechar aqui. Interromper a gravação. Não caiu a internet, graças a Deus.